Vamos louvar o nosso Deus, vamos entoar aquele cântico que nós gostamos nas nossas reuniões de oração e que realmente é bem apropriado para esse momento. Ao orarmos, Senhor. Quero convidar vocês a refletirmos um pouco na palavra de Deus. Vou colocar o texto aqui na tela. Vamos refletir um pouco nesse texto da palavra de Deus, que é tão conhecido de todos nós e que nos traz não só consolo, mas encorajamento em todos os momentos difíceis que nós tivermos que passar, não é? Apóstolo Paulo tinha algo que o fazia sofrer. Apóstolo Paulo tinha alguma causa de sofrimento que ele chama nesse texto de espinho na carne. Mas o que é que fazia com que ele superasse esse sofrimento e continuasse firme na sua caminhada, continuasse servindo ao nosso Deus? Vamos ver isso nesse texto então, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim: e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque
Quando estou fraco, então é que eu sou forte. Não vou me deter aqui tentando falar das teorias, das hipóteses a respeito desse espinho na carne do apóstolo Paulo. O fato é que era algo que fazia com que ele sofresse muito, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou ambos. Algo que lhe infligia tão grande sofrimento que ele comparava a um espinho cravado na carne. Não sei quem já teve essa experiência de ficar com um espinho cravado, ficar com algo encravado no próprio corpo, na carne. Não sei quem já pegou, por exemplo, pisou em prego, né? Eu já pisei, é bem doloroso, né? Ou algum objeto desse tipo. Apóstolo Paulo tinha uma dor tão grande que ele comparava a algo cravado na sua própria carne. E ele três vezes orou a Deus. Três vezes orou a Deus, pedindo que esse sofrimento Deus retirasse dele. Deus não retirou o sofrimento, mas Deus respondeu para ele o quê? A minha graça te basta. Olha aí o versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa afirmativa aqui de Deus que eu gostaria de me deter com os irmãos. Primeiro, Deus dizendo para Paulo, no meio do seu intenso sofrimento, Deus dizendo para Paulo: a minha graça te basta. Olha, seja qualquer situação da nossa vida, a graça de Deus nos é suficiente. O que é graça? Todos nós sabemos. Graça é algo que nós não merecemos, mas recebemos assim mesmo. É um favor imerecido. E Deus está dizendo: olha, a minha graça te basta. Eu estou te favorecendo mesmo sem você merecer. Eu estou lhe fazendo um favor, mas como um favor, se Deus não retirou o sofrimento dele? Ah, Deus está se referindo à sua graça em nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, não. É dom de Deus. É algo que nós recebemos como um dom, como um presente de Deus. É graça. Nós não merecemos, mas Deus nos dá assim mesmo. Por meio da fé em Cristo, somos salvos, somos perdoados de nossos pecados e vamos para o céu. Temos a vida eterna com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, isso é o mais importante de tudo para nós. Seja lá o que aconteça conosco, de bom ou de ruim, algo sobremaneira excelente, muito melhor que tudo aqui nesse mundo, nos aguarda na eternidade. Porque Deus quis nos dar, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele quis nos dar a salvação, ele quis nos dar a vida eterna. É a graça de Deus em nosso favor. Então, Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, é bastante para você. Você está sofrendo agora, Paulo, mas você tem a vida eterna, você tem o perdão dos pecados por meio da sua fé em Jesus Cristo. Isso é bastante para você, porque um dia, Paulo, a sua vida aqui vai terminar,
mas você vai para a eternidade, você vai para o céu com Deus. E a palavra de Deus diz que lá Deus enxugará todas as nossas lágrimas e nós não sofreremos mais, porque não haverá mais sofrimento algum lá no céu, na presença de Deus. Tudo será perfeito, tudo será felicidade na presença de Deus por toda a eternidade. Essa é a graça de Deus, que nos é bastante. E olha, a graça de Deus também nos é bastante. Olha a segunda parte do que ele disse a Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí, a segunda parte do versículo 9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, é quando nós estamos realmente fracos, totalmente impotentes. É quando nós percebemos toda a nossa pequenez, é quando nós percebemos toda a nossa fragilidade, é que Deus pode atuar em nós e por meio de nós. Então o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas é justamente na nossa fraqueza. É quando o poder de Deus se manifesta realmente em nossas vidas, nos fortalecendo, nos impelindo em frente. Todo esse poder, ele se aperfeiçoa justamente quando nós estamos fracos. Quando nós estamos nos sentindo fortes, quando nós estamos nos sentindo capazes, quando nós achamos que tudo está indo bem em nossas vidas, nós nem apelamos para Deus, estamos nos sentindo autossuficientes. Como é que o poder de Deus poderá se aperfeiçoar em nós? Como o poder de Deus poderá atuar em nós? Mas quando nós estamos totalmente fracos, quando nós estamos totalmente impotentes, percebemos nossa fragilidade e percebemos que o que está acontecendo conosco, a força que nós estamos encontrando, não é nossa, mas vem de Deus. Por isso o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É igual a alavanca, né? Dizem que Arquimedes falou o seguinte: me deem um ponto de apoio e eu moverei o mundo, se referindo ao dispositivo físico da alavanca. E é verdade, né? Às vezes há algo tão pesado, às vezes há algo tão difícil, você vai lá, coloca o ponto de apoio, insere a alavanca e você move aquele objeto tão pesado, né? Tão difícil, que de outra forma você não movimentaria, a não ser com a alavanca. Olha, o nosso sofrimento é o ponto de apoio para o poder de Deus atuar em nossas vidas, tal qual a alavanca. Nossa fragilidade, nossas dificuldades, o nosso sofrimento é o ponto de apoio para o poder de Deus poder atuar em nossas vidas. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Uma vez eu li uma história muito interessante. Uma vez eu li a história de um caniço e uma grande árvore, um carvalho, durante uma grande tempestade. Uma grande tempestade com vendavais, com muita chuva, vendavais fortes, aquela tempestade tipo um furacão. O caniço simplesmente se dobrava ao vento, para lá e para cá. O carvalho foi arrancado pelas raízes, porque ele não vergava, ele não se inclinava ao vento. E quando terminou aquela tempestade, aquele vendaval, o caniço se consertou, ficou ereto novamente.
mas o carvalho estava lá, jazia no chão, arrancado pelas raízes. Meus irmãos, nós podemos ser caniços na tempestade, mas nós somos resilientes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a graça de Deus nos basta. É por isso que quando estamos fracos, somos fortes. Meus irmãos, estamos atravessando tantas dificuldades, não é? Tantas incertezas, tantas dúvidas. Estamos observando ao nosso redor essa enfermidade. Alguns de nós adoeceram, estão se recuperando, outros chegaram a ser hospitalizados. Sabemos de alguns irmãos que partiram, mas a graça de Deus nos basta. Temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. E o poder de Deus está atuando. O poder de Deus está atuando em nossas vidas, porque Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus está nos dando paz aos corações, Deus está nos fortalecendo, Deus está cuidando de nós, Deus está nos suprindo até que tudo isso termine, até que todo esse vendaval termine, toda essa tempestade. E aí nós vamos nos endireitar de novo. A graça de Deus nos basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, confiamos na Tua graça, Pai. Confiamos na Tua misericórdia que nos salvou em Jesus Cristo, para nos fortalecer, Senhor, nesse momento agora de fraqueza. Senhor, fortalece-nos, continua cuidando de nós e continua, Senhor, fazendo com que continuemos firmes na fé no Senhor Jesus Cristo, cada vez mais e mais firmados na fé em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, para que continuemos marchando em frente com o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, te agradecemos em nome dele. Amém. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. É final dos tempos mesmo, Jesus está voltando. Seja onde for, Jesus está voltando. nos cerque na viagem. Nesta viagem, Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, quando a noite descer, queremos só pela graça e fé viver. viver pela fé,
São os Quero sinais. só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem Do Senhor. E está conosco. Amém. Olha, meus irmãos, eu vou colocar aqui motivos de oração, vou enviar agora para o grupo da igreja, ok? Então eu vou enviar, vou terminar aqui a transmissão e cada um, onde estiver, no seu lar, ore por esses motivos de oração e outros que lembrarem, tá bom? E lembrando sempre, antes dos nossos cultos de oração, às quartas-feiras, enviem os motivos. Você pode enviar para essa lista da igreja, embora não apareça aí, esses motivos virão até mim. Esses motivos virão até mim, tá? E aí eu coloco na lista de oração aqui toda quarta-feira, tá ok? Pode mandar direto para o meu zap ou para esse zap aqui da lista da igreja. Então vou colocar agora todos os motivos de oração que temos até agora e oraremos por esses motivos em nossas residências. Deus abençoe a todos nós. Até breve. Breve tudo isso terminará, nos veremos novamente, cultuaremos ao nosso Deus, poderemos novamente estar nessa comunhão juntos, assim, essa comunhão tão maravilhosa todos juntos. Breve estaremos, tá? Deus abençoe a todos nós.